Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 18 de maio de 2023. Eu quero falar a questão de Bakhmut, que é uma questão muito importante, mas antes eu quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal e convido-os a darem o seu like, a inscreverem-se no canal e compartilharem com suas redes sociais, é muito importante para o fortalecimento do canal e vocês continuarem tendo notícias e análises geopolíticas, geoestratégicas em primeira mão e de qualidade. A batalha de Bakhmut é uma batalha muito sangrenta que dura quase um ano, só nessa região, nessa cidade que tinha 70 mil habitantes antes do início da guerra. Hoje, menos de 10 mil ucranianos moram lá. Foi estimado em torno de 3 mil ucranianos que ainda estão lá, não abandonaram suas casas, apesar dos combates sangrentos. E a Rússia até agora não conseguiu dominar. Mas até sexta-feira a Ucrânia fez uma contraofensiva na parte, não do centro da cidade, mas na parte dos bairros, na parte, vamos dizer, da região, e os russos recuaram 20 quilômetros quadrados. 20 quilômetros quadrados. E hoje houve um recuo, apesar dos russos terem feito muitos ataques hoje, todos foram segurados com sucesso, mas a Ucrânia fez apenas uma ofensiva para quebrar esses ataques russos e a Rússia teve que recuar. Isso já é na parte do centro da cidade. A Rússia recuou, mas o grupo Wagner não recuou. E houve um discurso do líder, do chefe do grupo, do Yevgeny Prigozhin, que eu diria que parece até patético, né? Ele pede, por favor, às tropas russas que recuaram para não recuarem. Quem recuou foi o exército regular russo, um exército despreparado, um exército de recrutas, que nunca enfrentou uma situação real e foi mandado para Bakhmut. Por que ele pediu isso? Ele disse que, por favor, não desistam de Bakhmut. Fiquem aqui, porque eu vou ser cercado pelos flancos, e já deve estar sendo cercado, porque o exército regular saiu, os ucranianos estavam na frente, né? E dos dois lados, do esquerdo e do direito, o exército regular russo saiu, e ficou no meio o grupo Wagner, com alguns milhares de homens, e ele está sendo cercado. Então, ou ele recua, ou ele vai ser cercado. Então, não sei o que vai acontecer, mas ele pediu, e ele queixou-se, disse que no Kremlin ninguém mais lê as minhas cartas. Não sei até que ponto isso é verdade, mas parece que ele está abandonado à própria sorte. Não sei, então, o que esse Yevgeny Prigozhin vai fazer efetivamente. Mas enquanto isso, né, acontecia isso durante o dia em Bakhmut, na capital da Ucrânia hoje foram lançados 30 mísseis contra, não só na capital da Ucrânia, mas a maioria contra a capital da Ucrânia, e 29 foram destruídos. Apenas um míssil não foi destruído, mas não deu nenhum ferido e nenhum prejuízo substancial. Detalhe que eu gosto de frisar sempre: esses mísseis lançados foram todos contra áreas residenciais. E eles foram detidos antes de atingirem essas áreas residenciais. Não eram alvos militares russos, né? Então, isso que é o mais importante na guerra hoje foi, em termos de combate, no fogo que está pegando na linha de frente, foi isso aí, né? O que é importante destacar que o Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, ele estava em Lisboa hoje, e estavam discutindo a questão dos gastos. Ele veio pedir que Portugal gastasse 2% do PIB na área da defesa, ou seja, aumentasse um pouco a sua defesa. E depois da reunião, ele, junto com o Antônio Costa, o secretário-geral da NATO, né, reuniu-se, no caso, com o primeiro-ministro Antônio Costa, e os dois se comprometeram de que a ajuda à Ucrânia continuará independentemente do tempo que for necessário, né? E Portugal também concordou em aumentar para 2% do PIB o gasto o gasto militar, né? E o Antônio Costa, que é o primeiro-ministro, né, ele disse o seguinte: a primeira grande derrota
do presidente Putin foi a revitalização da NATO, o que eu concordo aí foi uma sacada inteligente do primeiro-ministro português, sem dúvida nenhuma, foi a primeira, estava meio morna a OTAN, o Putin fez com que ela se fortalecesse e passasse a comprar mais armamento, e inclusive angariou novos membros que o Putin não queria que fossem para o lado da OTAN. Então, e corroborando que a NATO inteira vai manter-se ao lado da Ucrânia pelo tempo que for necessário, né? E quero destacar, porque até a importância dele estar lá, porque Portugal é um país fundador da NATO e está mantendo-se fiel aos compromissos que assumiu com a NATO. Isso é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. A Ucrânia também ela está denunciando que as operações de exportação que tinham sido acertadas com a Rússia, mediadas pela Turquia e pela ONU, não iniciaram. Ou seja, um corredor seguro que a Rússia deveria dar ao porto de Odessa para a exportação de cereais, ainda não foram retomados, apesar da Rússia ter anunciado ontem que aceitava renovar por mais 2 meses esse acordo, né? Então, essa quinta-feira não conseguiu sair nenhum navio, né? Eles têm 62 navios prontos, carregados de grãos, prontos para serem inspecionados, estão aguardando, mas não houve nenhuma inspeção e a Rússia não abriu o corredor de exportação, que é o compromisso dela de não bombardear e deixar os navios passarem, né? Apesar dela ter concordado em que ela deixaria os navios carregados com cereais passarem para os seus destinos. Voltando então à questão de Bakhmut, lá do Prigozhin, né? Soa estranho, né? Essa divisão dentro da Rússia, né? Mesmo porque houve uma senadora agora que ela é mulher, é ex-mulher agora, porque ele morreu, do prefeito ele era prefeito na época, já é falecido, de São Petersburgo, que é a terra do Putin, e ela está liderando uma oposição ao Putin dentro do Senado russo. Então já está existindo já está existindo alguma divisão, né? E sem dúvida muito complicado. E a capital da Ucrânia continua a ser um objetivo inalcançável de Putin, né? Que até hoje não conseguiu, e agora a gente vê com esses mísseis que foram destruídos na porta da cidade, Putin está com cada vez mais dificuldades e sem tropas treinadas para levar essa guerra à frente. Então, sem dúvida, acho que isso mostra a fraqueza da Rússia. Ela pode prolongar essa guerra ainda para mais 1 ou 2 anos, fazendo como um moedor de carne, mandando carne humana, mandando recrutas lá para a frente de combate sem nenhuma experiência, que vão morrer. Bakhmut é uma das frentes em que morreram mais pessoas nessa guerra, mais militares. De ambos os lados, a Ucrânia também teve grandes perdas, mas a Rússia já soma mais de 200 mil baixas entre mortos e feridos, e só mortos 200 mil. Um número estimado pelos serviços de inteligência ocidentais com em torno de 250 mil. Só quero destacar que hoje foi um dia na Ucrânia da Vyshyvanka. Vyshyvanka é aquelas camisetas bordadas, né? Muitas pessoas saíram com essa camiseta. É um dia nacional, não é feriado, né? Mas é um dia que todo mundo sai com essas camisetas na rua, camisas, né? Camisetas bordadas com bordados típicos ucranianos. E também celebrou-se, coincidentemente com essa data, nesses 79 anos da ex-União Soviética, que foi assinalado que onde o regime soviético começou a deportar os tártaros da Crimeia, querendo erradicar o povo, a nação ucraniana. Mas esse povo sobreviveu e vai viver livremente, falou Zelensky. Essa foi uma declaração do presidente Zelensky, né? Então, inclusive ele nas televisões apareceu com essas camisetas, uma camisa inclusive muito bonita, toda bordada, e ele disse que esse dia que seja uma lembrança na Ucrânia do dia da Vyshyvanka, daquilo que o nosso povo passou e do quão forte a nossa cultura é, e honra aos nossos povos, a sua força e cultura culmina. Falou o presidente, essas sábias palavras do líder
e presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Peço, inscrevam-se no canal, deem seu like. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.